Boa noite, meu irmão, minha irmã, membros aqui da nossa Igreja Batista do Parque São Basílio, meu amigo, minha amiga que nos acompanham nesse nosso culto de oração, nessa quarta-feira, 17 de fevereiro, que é até uma novidade aqui em nossa igreja, já que anteriormente todos os nossos cultos de oração na semana que passava o carnaval era sempre às quintas-feiras, mas por conta da pandemia e do isolamento, nós estamos podendo fazer o nosso culto de oração na data prevista, no dia previsto para ele, que é a quarta-feira. Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, possa estar com todos vocês nessa noite. O nosso tema do culto de oração dessa noite é fomos resgatados para servir. Resgatados para servir, então vamos fechar nossos olhos nesse primeiro momento, vamos nos concentrar no altar do nosso Senhor e colocar os nossos corações como sacrifício vivo e agradável ao nosso Deus, né? Um sacrifício de louvor, que é o culto aceitável a esse nosso Deus, e vamos nos quebrantar diante do altar do nosso Senhor. Feche seus olhos, comece a se concentrar em tudo que nós iremos fazer aqui nessa noite. Ore para que o Senhor possa falar com você profundamente sobre suas dúvidas, suas incertezas. Que o Senhor venha transformar o seu vale de ossos secos, meu irmão, em novamente um ser vivo, esperançoso, com uma visão otimista para o amanhã. Que Deus, na sua grandeza e vontade e magnitude, possa administrar toda a sua vida, todo o seu coração. Que você agora possa se abrir sem reservas a esse Deus que tudo sabe, tudo vê. Purifique-se para que possa chegar com as vestes prontas para a bodas, para o casamento entre a igreja e o Senhor, para que você não seja pego desprevenido. E agora que você engrandeça a majestade, o poder e a honra desse nosso Deus, que se esvaziou de si próprio, de si mesmo, tomou a forma de servo, veio até nós, pôde ser tocado pela humanidade pecadora e se deu em uma cruz em resgate de todos nós. Ore por aqueles que estejam perto de você, você que nos acompanha em sua casa ou em qualquer outro local que possa ter acesso às ondas do Wi-Fi ou de qualquer aparelho eletrônico. Ore por aqueles que estão próximos a você. Talvez você esteja no intervalo de alguma coisa e pôde ali estar junto de nós nesse momento de oração. Ore para que o Senhor continue te abençoando no que você está fazendo, que você possa ser luz e ser sal aonde você estiver, e que você seja um instrumento nas mãos de Deus para a pregação, para a propagação das boas novas. Querido Deus, te damos graças, ó Pai, pela tua majestade, poder, glória e honra. Que o teu perdão possa vir sobre nós e nos purificar dos nossos pecados, limpar as nossas vestes, curar as nossas feridas,
para que os nossos corações possam ser aceitáveis a Ti nessa noite. Que o nosso culto, que o nosso louvor possa ser recebido por Ti com cheiro suave e agradável de incenso puro. Recebe, Deus, as manifestações da Tua igreja, as orações que estão sendo feitas, quebranta os nossos corações, para que possamos estar num único espírito de louvor e adoração ao Teu nome. Responde às nossas dúvidas e questionamentos. Nos põe firmes sobre a rocha. E que o Teu nome seja glorificado por nossas vidas. Que possamos ser relevantes, instrumentos em Tuas mãos para a pregação do Evangelho da paz. Que Jesus Cristo possa, através de nós, brotar em corações quebrantados que estão no lamaçal do pecado. Obrigado, Senhor, por esses momentos. Que o Senhor abençoe a Tua igreja, por estar sempre disponibilizando esses momentos de união, aonde juntamos-nos em um único pensamento e forças para quebrantarmos as barreiras e as muralhas que se colocam frente a cada um de nós. E oramos através do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Meu querido, façamos então agora o nosso texto congregacional, nosso texto de introito congregacional, que está lá em Mateus 10, do 42 ao 45. Marcos, desculpa, eu confundi aqui. É um dos apóstolos e não tem muito problema. Mas Marcos 10, do 42 ao 45. Eu vou dar um tempinho para que você está aí na sua casa, mesmo estando colocado, pegue sua Bíblia, meu querido. Abra sua Bíblia, abra a palavra de Deus, para que nós possamos ler juntos esse texto. Então vamos lá? Jesus o chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossas mentes e corações. Cantemos o hino congregacional do HCC 491. Fomos resgatados para servir ao tema do nosso culto, o irmão Alex já ressaltou isso. Portanto, então, iremos cantar no serviço do meu Rei. Prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Salmo 102. No serviço do meu Rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu Rei a salvação. No serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve a meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, obediente, corajoso, na tristeza ou na alegria sei sorrir. No serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve a meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz,
jubiloso, consagrado, ao seu lado desafio todo mal, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve a meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, vitorioso, decidido, quanto tenho no serviço gastarei, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve a meu bom rei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve a meu bom rei. Aleluia. Amém. Amém. Resgatados para servir. Fechamos nossos olhos para esse momento de agradecimento, aonde a igreja, em espírito de gratidão, se coloca diante do altar do Senhor para lhe agradecer pelo tudo que Ele tem feito em nosso dia a dia. Motivos não faltam. Então feche seus olhos e agradeça ao Senhor pela oportunidade que você está tendo de louvar e engrandecer o nome dEle. Agradeça ao Senhor pela aquela nossa lista de pessoas que nos buscaram e têm nos buscado, para que juntos possamos lutar com elas as suas dificuldades e alcançaram a vitória. Agradeça por sua família, ou por aqueles que te acompanham no seu dia a dia. Marido, ore por suas esposas por seus maridos, filhos aos seus pais, pais, orem pelos seus filhos, avós, orem pelos seus netos, e netos, orem pelos seus avós. Agradeça a Deus a presença deles junto a você. Agradeça a Deus pelas misericórdias que se renovaram nesta manhã, e por isso nós não fomos consumidos. Talvez agora nesse momento, você aí em particular, tenha algo especial para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Coloque essa bênção que o Senhor te proporcionou durante esse tempo, nessa semana que passou, no seu altar. E agradeça pela sua igreja e por aqueles que aqui estão proporcionando com que esse culto possa chegar até você, meu querido, com qualidade, para que você
juntamente a nós, possamos nos achegar ao altar do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, junto à beleza da sua santidade, pelas tuas misericórdias que se renovaram nesta manhã, e por isso nós não fomos consumidos. Te agradecemos por aqueles que já estiveram na nossa lista de oração, mas hoje podem celebrar e dançar a sua vitória, já passaram pelo seu mar vermelho. Louvamos ao Senhor, ó Deus, pela tua igreja, que tem estado ativa e pronta nesses dias de isolamento. Te agradecemos por nossas vidas, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós no nosso dia a dia. Te agradecemos por nossas famílias, eu em especial por minha esposa e filhos, e pelas portas que o Senhor tem aberto, educacional para minha filha, profissional, que o Senhor possa continuar a derramar da sua provisão sobre cada membro, sobre cada irmão, sobre cada amigo que nos acompanham nessa hora, que eles possam receber porção dobrada de Ti nesse momento, possam sentir o fluir da Tua vontade e da Tua graça sobre cada um deles. Que suas dúvidas, seus questionamentos, o Senhor responda segundo o seu querer e a sua vontade. Muito obrigado por Tua presença em nosso meio, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Mais um momento de leitura bíblica, que está lá em João 12, 26. Vou dar um tempinho para você aí, que já abriu sua Bíblia, procurar aí na sua Bíblia, tipo a brincadeira de espada, procurar aí João 12, 26. Desembainhar a espada, 1, 2, 3. Isso aí. Muito bem lembrado pelo Anderson. Vamos juntos? Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Que essa verdade possa frutificar dentro do seu coração. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Cantemos mais um hino congregacional do HCC 165. Em Jesus, amigo temos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. João 15, 14. Louvemos a Deus. Em Jesus, amigo temos, mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lutas e pesares, enfrentamos tentação, mas
recebemos, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, aos contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. Deus é contigo, Moisés, Tamires, Flávia. Deus é contigo, irmã Nívia. Deus é contigo, igreja. E se nos desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo dá consolação. Em seus braços nos acolhe e ouve a nossa petição. Nesse nosso terceiro momento de oração, contrito, então fiquemos para orarmos pelos enunciados que serão feitos aqui agora e que os irmãos então coloquem aí nas suas orações. Ore pelo nosso país, meu querido, pelo Brasil, para que o Senhor possa continuar a abençoar esse povo, a abençoar esta nação, a estar com seus olhos sobre nós, que a sua mão não seja recolhida de sobre essa terra. Ore pelo nosso país. Ore por aqueles que nos governam, que têm autoridade sobre nós, que estão com autoridade nesse momento sobre esse povo, o nosso presidente da República, seus ministros, aos governadores, o secretariado, juntamente com o prefeito e seus secretários. Oremos pelo legislativo do nosso país, o judiciário também. Vamos colocar a parte do judiciário nas mãos do Senhor, para que possam exercer essa função com misericórdia, com justiça, com sabedoria. Oremos pelas forças policiais, pelas forças de segurança, para que possam manter-nos a estabilidade, a democracia. Oremos por aqueles que estão lutando para encontrar, e já encontraram, nós já temos algumas vacinas, mas ainda lutam para encontrar uma solução para esse vírus da Covid-19, pois já há 3 variantes dele circulando. Então, que o Senhor possa abençoar essas pessoas, que essas vacinas possam ter eficácia junto a toda essa mutação do vírus. Ore por os profissionais da área de saúde que têm lutado
nessa guerra contra o coronavírus. Agora, pense um pouquinho naquela nossa lista de oração que tem saído diariamente nas redes sociais da nossa igreja, com os nomes ali divididos pela letra inicial do nome dos membros da nossa igreja. Então veja ali o nome que está sobre sua responsabilidade e ore por essas pessoas. Ore pelos pais e mães de oração dos jovens da nossa igreja. Vamos ajudá-los nessa luta deles em manter os joelhos dobrados para que os nossos jovens fiquem de pé. Recentemente eu ouvi num dos áudios que o pastor passou que o nosso país foi o que mais sofreu nessa parte do isolamento, talvez por conta do isolamento, por questões da depressão, porque nós não estamos acostumados, nós não somos pessoas acostumadas a vivermos isoladas. Então ore, meu querido, pelas doenças da mente. Talvez venha aí na sua mente, no seu pensamento, alguém próximo a você que está passando ou está demonstrando sinais de depressão, de ansiedade. Então esteja orando por essa pessoa, esteja colocando esse mal diante do Senhor, para que Ele possa agir sobre nós, não deixando que os nossos pensamentos nos enganem. Aquilo que te aflige e que te incomoda, coloque diante do Senhor agora, mas coloque com aquela certeza da melhor resposta de Deus para você, pois a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Pode ser minha graça te basta, mas pode ser que Ele venha te dar uma porção dobrada, sacudida, recalcada sobre isso que esteja te incomodando, ou que você pleiteia no momento, que seja um sonho seu. Mas busque com o prisma da vontade de Deus. Mas não deixe de buscar, não deixe de entregar esse seu pedido diante do altar do Senhor. Ore por alguém que precisa ser alcançado pelo Evangelho, que talvez você esteja lutando com ele nesse momento, pregando a palavra, estando ali fazendo um discipulado. Ore por essa pessoa para que o coração dela possa se quebrantar diante do nosso Deus, diante da maravilha da salvação. Ore pelos nossos missionários,
por aqueles que são nossos e que estão longe, mas estão ali com o único propósito de servir, porque foram resgatados para servir. Já que o nosso ministério não é ir, é o nosso ministério então orar e contribuir. E agora vamos orar por nossa igreja. Orar por essa instituição aqui, para que o Senhor continue a nos dar relevância, que o Senhor continue a nos dar importância aqui nesse lugar, que pessoas possam olhar para esse prédio e entender que aqui eles vão entrar, eles vão chegar e vão encontrar uma palavra que irá preencher o vazio dos seus corações. Ore pelo nosso pastor Valdemir, por sua saúde, pelo seu ministério. Ore por sua família, a irmã Eleni, suas filhas, seus genros, seus netos, para que o caminhar dele em nos conduzir possa ser tranquilo, pois ele irá nos apresentar a Deus, é a função dele. Ore pelo corpo pastoral da nossa igreja, pela liderança de uma forma geral, pelos ministros que nós temos. E agora, se veio no seu momento aí um membro de nossa igreja, ore por ele. Talvez ele esteja precisando de um renovo, de um consolo, de uma força, que através das suas orações ele irá alcançar. E por fim, meu querido, ore para que o Senhor nos ensine a voltar, a ter os nossos encontros presenciais, a nossa adoração presencial. Ó Deus, te agradecemos, te louvamos e te pedimos que todas essas nossas colocações, todo esse nosso enunciado possa ser administrado por Ti, através da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Derrama a Tua graça e Tua glória sobre a Tua igreja, e que aqui, ó Deus, possamos ter relevância e importância. Abençoe o anjo da Tua igreja, com porção dobrada do Teu Espírito, para que a força e o vigor do Teu servo continue a nos mostrar o caminho através de Jesus Cristo, para a nossa peregrinação nessa nossa terra. Aqui não é o nosso lugar. Louvamos e engrandecemos o Teu nome, porque Tu és poderoso e majestoso e bondoso para aqueles com que Te buscam. E oramos através de Jesus Cristo. Amém e amém. Hoje, sem a necessidade do Cizinho ter que correr lá atrás, a palavra do nosso culto de oração está com o nosso pastor Valdemir Alves da Silva.
Deveríamos começar, irmãos, hoje o nosso estudo do capítulo 16, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o último capítulo, não é, do nosso estudo. Mas como nós vamos fazer uma interrupção, pelo menos por duas vezes nesse estudo, nós preferimos trazer um outro texto para a nossa reflexão nesta oportunidade. E esse texto está no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, os versículos de 1 até o 6. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 3, de 1 a 6. Marcos 3, de 1 a 6, o Evangelho de Marcos, não é? Apesar de estar em segunda ordem, segundo os estudiosos, a maior parte estudiosos do Novo Testamento, na verdade, teria sido o primeiro dos evangelhos a ser escrito, embora haja algumas outras escolas que não concordam com esta ideia, mas isso não é importante para nós. O importante é agora nos atermos ao que está aqui e nós aprendermos o que vamos ler. Marcos 3, de 1 a 6. Noutra ocasião, ele, Jesus, entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus, por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem de mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado, bem ou mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Irmãos, o encaminhamento do Evangelho de Marcos, ele tem como característica mostrar o quanto os critérios e os métodos dos ensinos e os ensinos propriamente ditos de Jesus eram diferentes daqueles que lideravam a religião judaica. Jesus já estava sob observação dos patrulheiros do inútil, os escribas e fariseus, atentos ao que eles pudessem chamar de blasfêmia, de heresia ou de algo semelhante por parte de Jesus, especialmente porque Jesus curara no sábado. Por isso foi um ato de coragem de Jesus ir à sinagoga, depois de ter causado uma polêmica e criado uma questão complicada em relação ao sábado, dentro do contexto, né, que se vivia naquela época. Mas o fato é que mesmo como um ser humano que ele era, ele não podia, em circunstâncias como essas, esconder-se. Ele enfrentava os perigos cara a cara. Nas sinagogas, havia sempre uma espécie de comissão enviada pelo Sinédrio, que era uma espécie de tribunal superior que cuidava de assuntos morais, legais e também doutrinários, espirituais. Então havia uma comissão enviada pelo Sinédrio às sinagogas para assegurar o bom funcionamento da mesma em termos de doutrinas. E era fácil saber quem eram os membros desta comissão, porque eles sempre que chegavam se assentavam na parte da frente, nos lugares da frente, nos lugares inclusive reservado às pessoas importantes. Não, eles não iam à sinagoga com a intenção de adorar, de aprender, até porque eles pretendiam ou se achavam como pessoas que não precisavam ou não tinham o que aprender, né? Eles estavam lá para ensinar, para corrigir o erro. Então,
Então eles não iam à sinagoga com a intenção de adorar, de aprender, mas sim de tomar conta da ortodoxia judaica, de não permitir que alguém se afastasse da doutrina judaica. E na região de Cafarnaum, o Sinédrio sabia, havia um rabi, um tal Jesus de Nazaré, um pregador itinerante, sem endereço certo, que estava sendo considerado uma ameaça à ortodoxia do judaísmo, segundo os escribas e fariseus. E lá estão eles para tomar conta de cada uma das atitudes de Jesus. Eis que então na sinagoga está um homem que tinha uma das mãos atrofiadas. A maneira como a frase é construída no grego, nos explicam os especialistas, dá para entender que essa pessoa não nasceu com a mão atrofiada, mas que por causa de alguma doença ele ficou assim. Não era uma doença, portanto, de nascença. O texto não diz, mas os que entendem do grego, diz que a maneira como a frase é colocada, as palavras, né, as línguas orientais têm essa facilidade que não existe na nossa, dá para você perceber que a ideia é esta: era alguém que não nascera daquela forma, mas que ficara doente. Em um dos livros que se escreveu no segundo século do cristianismo, mas que foi considerado um livro apócrifo, chamado de O Evangelho segundo os Hebreus, hoje só restam algumas partes, alguns fragmentos desse evangelho, dito evangelho. Nesse evangelho, esse homem era um pedreiro, e quando ele soube que Jesus estaria na sinagoga, ele foi procurar Jesus Cristo, porque precisava muito da sua mão para trabalhar. A guarda do sábado, meus amados, se tornara para o judeu numa verdadeira obsessão que gerara agora uma escravidão. Agora nem mesmo curar era permitido nesse dia. Uma pessoa só podia ser socorrida se estivesse correndo risco de morrer. Por exemplo, no sábado se podia ajudar a uma mulher a ter um bebê, porque a mãe corria risco de vida, o bebê também poderia correr risco de vida, então se poderia fazer um parto no sábado. Podia-se cuidar de uma enfermidade na garganta. Doenças na garganta naquele tempo, muito mais do que hoje, né, matavam com muito mais facilidade. Se uma parede caísse em cima de uma pessoa, era permitido tirar os escombros da parede até se chegar à pessoa. Se ela estivesse viva, podia ser tirada, mas se tivesse quebrado a perna ou um braço, essas fraturas não poderiam ser tratadas até começar o domingo. Imagine se ele é descoberto num sábado de manhã, tirado dali com pé e mão quebradas, e não se podia tratar, teria que esperar o sábado passar todo, até começar o domingo. Então, a partir que o domingo começasse, é que se poderia tratá-lo. E se já estivesse morto ou morta, o corpo tinha de ficar no local até começar o domingo, não podia ser retirado. Quando da Guerra dos Macabeus, conhece-se a história dos combatentes judeus, que derrotados pelos sírios se esconderam em algumas cavernas, mas foram queimados vivos porque foram achados no dia do sábado. E porque era sábado, eles não ofereceram qualquer resistência, eles deixaram os soldados sírios entrar nas cavernas e pôr fogo dentro das cavernas, sem qualquer tipo de resistência, porque era o sábado. E se eles fizessem isso, era melhor que morressem. Então, se tivesse que morrer, morreriam. Pompeu, general e político romano, que cercou Jerusalém ali por voltas de 67 a.C., sabendo desse fanatismo judaico pelo sábado, esperou que o sábado judaico chegasse para construir uma plataforma do lado de fora do muro de Jerusalém, na qual ele subiu com seus soldados para lançar flechas contra os que estavam na cidade e bombardeá-las com pedras, sem que os defensores arredassem uma palha. Deixaram que eles fizessem os andaimes, deixaram que eles subissem e deixaram que eles começassem a jogar, a bombardear a cidade, e eles apenas encolhidos ali porque era o sábado. É claro, irmãos, que o Senhor Jesus sabia disto tudo. Ele sabia que a vida do homem que tinha a mão atrofiada, a vida do homem não corria perigo. Ele sabia que a situação daquele homem não iria ficar pior se ele deixasse para ser curado no domingo, mas Jesus sabia que o que estava diante dele
era um novo desafio, uma nova oportunidade para colocar as coisas no seu devido lugar, porque esse tipo de comportamento não podia permanecer, não tinha como continuar, era simplesmente um absurdo. Ele pediu então ao homem que ficasse de pé, que depois viesse até a frente, onde todos poderiam vê-lo. Havia compaixão em Jesus Cristo por aquele homem e havia disposição de se ensinar uma verdade que o povo estava desconhecendo. Quando o homem então ficou em pé na frente de todos, Jesus fez 2 perguntas aos especialistas na lei judaica, aquela comissão do Sinédrio, né? Que estava na sinagoga. Eu quero saber, é permitido no dia do sábado se fazer bem ou se fazer o mal? Jesus os colocou, irmãos, no que nós dizemos aqui popularmente, numa sinuca de bico, né? Jesus os colocou num dilema. Eles sabiam que a resposta a ser dada era uma só. Não, é permitido fazer o bem. É claro que no dia de sábado é permitido fazer o bem. Eles não tinham outra resposta. Então, se Jesus podia curá-lo, Jesus estaria fazendo um bem. Era esse o problema. No sábado se deve fazer o bem ou se fazer o mal? Não, se deve fazer o bem. Então eu posso curar esse homem. Curar um homem é fazer um bem. Por que eu não posso fazer isso, não é? Então era um dilema. Jesus armou uma situação, deixando a tal comissão numa situação complicada. Porque se ele não curasse o homem, é que ele estaria fazendo mal. Aí o Senhor faz uma segunda pergunta. No sábado é permitido salvar uma vida ou matá-la? Com esta pergunta, Jesus estava chegando ao âmago da questão, porque enquanto ele estava trabalhando para salvar a situação daquele homem aleijado, para curar aquele homem aleijado, de certo modo salvar a vida daquele homem, que então precisava trabalhar, aqueles líderes religiosos estavam pensando em matar Jesus. Então essa segunda pergunta tem uma outra intenção. Eles estão querendo me matar, então eu vou fazer uma pergunta. O que se deve fazer no sábado? Salvar uma vida ou matá-la? Em outras palavras, o que é melhor fazer no sábado? Oferecer ajuda a alguém que está precisando ou matar alguém que está querendo oferecer ajuda a essa pessoa? Como não puderam responder, e não podiam responder, Jesus, com uma palavra de poder divino, curou aquele homem. E o texto diz que imediatamente os fariseus e os herodianos, né, entraram num acordo para matar a Jesus. Ora, os fariseus condenavam qualquer ligação com os que não eram judeus e com os judeus que não observavam a lei. Todos esses eram considerados para eles impuros. Os herodianos eram aqueles que trabalhavam para Herodes. E embora esses herodianos fossem judeus, eles se davam muito bem com os romanos, eles iam às casas dos romanos, mantinham contato com os romanos e, portanto, eram considerados pelos fariseus impuros. Mas mesmo sendo considerados impuros, para haver um concluo que se pudesse matar a Jesus, eles fazem, então, um acordo. Não é sem razão, irmãos, que nós podemos entender que o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, é quando você atribui ao diabo uma obra que é de Deus. Você sabe que não é do diabo, mas você atribui a obra ao diabo. E os fariseus, os judeus fizeram isso, de certa feita, não é? Quando Jesus expulsou o espírito imundo de alguém, e eles disseram que Jesus estava fazendo aquilo porque estava possesso por Beelzebu, não é? Então, Jesus, naquele contexto, diz essa afirmação. Olha, a blasfêmia contra o Pai será perdoada, contra o Filho será perdoada, mas contra o Espírito não será perdoada. Dentro desse contexto, então, você entende que a blasfêmia dita contra o Espírito Santo é quando se sabe que uma obra é feita de Deus, ou de acordo com a vontade de Deus, mas de propósito você diz que foi feita pelo diabo. Os fariseus sabiam disso. Eu costumo dizer que eles tinham até direitos de não aceitar Jesus como Messias, porque eles esperavam um Messias, segundo lá o capítulo de Isaías, né, o texto de Isaías, um Messias glorioso, um Messias com poder, um Messias com influência. Não era um pregador itinerante, mas, diante dos milagres que Jesus fazia, das coisas boas que Jesus fazia, o mínimo que eles poderiam dizer é o seguinte: não, ele até tem boas intenções e Deus está ajudando ele a fazer isso.
ele não sabe direito quem ele é, mas é claro que o coração dele é bom, por isso que Deus age no que ele está fazendo, mas não. Eles disseram, você expulsa demônio com o poder do demônio, você está endemoninhado. Então, a que ponto, irmãos, pode chegar os seres humanos? Eis aqui a história como ela começa. Para matar Jesus, matar por quê? Porque Jesus estava quebrando o sábado. Sim, mas ele estava quebrando o sábado fazendo o quê? Ele estava dançando no sábado? Ele estava pulando no sábado? Não, ele estava curando no sábado. Então, é como eu disse, vamos pegar esse raciocínio passado e dizer assim, bem, eles até poderiam dizer assim, puxa vida, esse camarada está errado. O sábado é o dia do Senhor, mas peraí, ele está fazendo uma coisa boa. Então, na verdade, ele está mal orientado. Vamos tentar ver se a gente conversa com ele, trata com ele esse assunto, para explicar, poxa, você está fazendo uma coisa boa, Deus tem ouvido você, mas olha, não dá para fazer isso no dia do Senhor. Essa seria a ideia de pessoas honestas. Mas não dizendo, nós temos que matá-lo. Por que tinham que matá-lo, irmãos? Ciúme, inveja, eles estavam vendo que Jesus estava passando por cima da autoridade deles. As pessoas mesmo diziam, nunca ninguém falou como ele, os ensinos deles são diferentes de todos os nossos mestres religiosos. Então, nessa hora não importa com quem você vai fazer a aliança, né? Você faz com qualquer um. Eu me lembro uma vez, quando trabalhava no banco, conversando sobre recorrer a socorros, né? Para salvar-nos de situações complicadas, de salvar parentes nossos que estivessem doentes. Então, um dos colegas do banco, né, que trabalhava comigo, ele disse, olha, eu sou a minha filha, eu amo a minha filha, eu adoro a minha filha, eu tenho paixão pela minha filha, né? Essa situação onde os filhos acabam tomando o lugar da esposa, né? E para o marido, e às vezes para a mãe também, só passa a ver o filho, o restante é restante, né? O que se tem que ter muito perigo, cuidado com isso. E ele chegou e disse para nós, assim, falou para mim, irmão, ele chamava de irmão, se a minha filha ficar doente para morrer, para salvar, eu faço qualquer acordo, até com o diabo. Faço acordo até com o diabo. Filho eu disse, meu amigo, não diga isso, você não sabe o que você está falando. Você realmente não sabe o que está falando. Mas, irmãos, há pessoas que são capazes disso, né? Foram o que essas autoridades judaicas estavam dispostas a fazer. Qualquer coisa, diz que essa coisa é do diabo, só pode ser do diabo. Se o povo argumentasse, mas não, é sim. Se não fosse do diabo, ele não fazia no sábado, né? Apesar de estar escancarado que o que ele estava fazendo era uma coisa boa, benéfica. A lição de Jesus é clara. A religião que agrada a Deus tem de servir. Ela existe para servir. Ela existe para servir as pessoas e não aos ritos, não aos templos, não às estruturas, não às tradições. As pessoas é que são importantes. Por isso o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Meus amados e amadas, por que e para que existimos como igreja? Foi a nossa reflexão em parte do domingo passado à noite. Para cultuar a Deus, esta é a missão principal da igreja, nós aprendemos isso. Mas não se cultua a Deus de verdade sem se servir ao próximo, sem se ter o ser humano como o alvo maior, como o alvo principal. Daí, então, a nossa preocupação, daí a missão principal da igreja ser missões. O alvo principal é o culto, é a adoração, mas a missão principal é missões. Porque o que é missões? Missões é levar o evangelho da graça a quem não o tem, e este evangelho da graça mexe com tudo na vida das pessoas, altera a vida de todas as pessoas que o recebem. Não é só uma questão de aceitar uma salvação que é para depois desta vida, não. A salvação que nós recebemos de Cristo, o evangelho que a gente recebe de Cristo, já mexe com a nossa vida a partir daqui como um todo. Nós somos mexidos na nossa maneira de ser, de nos comportarmos, na filosofia de vida, quando nos preocupamos com o melhor som, quando nos preocupamos com os melhores instrumentos, com os cuidados com a afinação, com a harmonia. Não pode estar em nossa mente o servir aos pregadores, o servir aos cantores, o servir às pessoas, para que elas ouçam bem os pregadores, ouçam bem os cantores, e ouçam bem os instrumentistas, sem esquecer que elas são e precisam ser a causa disso tudo.
Tudo isso precisa funcionar bem para que as pessoas ouçam bem, para que elas, ouvindo bem, entendam bem e possam receber, e possam vir à igreja, possam vir ao culto e saírem edificados. E a gente sabe, né, o quanto é importante um bom som, o quanto é importante um bom instrumento, como é importante bons cantores, bons instrumentistas, porque eles nos ajudam. Os irmãos já passaram, quem não passou por isso na igreja? E às vezes a igreja tem que fazer isso mesmo, às vezes isso tem que acontecer, né? Que igreja é lugar para acontecer isso. Mas quantas vezes nós não sabíamos o que fazer no banco, porque alguém veio cantar aqui na frente e desafinava e saía fora completamente do ritmo. Dependendo da pessoa, ninguém liga nada, né? Veio uma vez uma senhorazinha muito idosa que o Cizinho trouxe aqui na frente. Ninguém se importou se ela estava cantando bem, se ela estava cantando mal. Teve gente que chorou, a igreja se emocionou, porque viu a situação da pessoa. Mas dependendo de quem vem, né, o que as pessoas perguntam no banco é: o que está fazendo lá na frente? Meu Deus do céu, será que a pessoa não percebe que não sabe cantar? Não, tem outra coisa para fazer, pelo amor de Deus, fazer outra coisa. Por quê? Porque você fica nervoso, você fica agoniado, e não há edificação, irmãos. Vamos ser honestos, não há edificação. Você traz um visitante numa situação desta, ele, o próprio visitante, entende, ele sabe que se vier alguém aqui para cantar desafinado, e ele vê o tipo de pessoa, ele percebe muito bem o que a igreja fez, e sai até admirado. Poxa, a igreja de vocês é legal, né? Não importa, vocês fizeram uma coisa bonita. Mas ele percebe, quando a pessoa que vinha aqui, não precisava ter vindo. E ele sai dizendo: pô, vocês deixam que essas coisas aconteçam? Vocês não têm um negócio para organizar, não? Não é? Eu me lembro que alguém uma vez me questionou, dizendo assim: ainda vou cantar na sua igreja. Eu digo: vai, se o ministro de música lhe convidar ou eu lhe convidar, você vai. Mas se não for, não vai não. Mas isso não pode, porque... Eu digo: não pode por quê, meu filho? Isso é bíblico. Está num dos salmos: louvai ao Senhor e fazei o bem. A ideia do hebraico é fazer o direito. Louvai e fazei o direito. Então, meu amigo, se você louvar direito, você vai. Se você não vai, não. Entendeu? A não ser que você chegasse lá: eu gostaria tanto, porque pode acontecer, né, Cezinho? Pode acontecer. Meu pastor, sabe qual é o meu maior sonho? Qual é, meu irmão? Meu sonho era um dia lá na frente poder cantar. O irmão ele já está na presença do Senhor. O irmão João Marinho uma vez falou isso comigo. Pois o irmão vai cantar. E nós arrumamos um jeito. E foi muito bom. Foi muito bom. Mas há aquelas situações que a gente percebe que são totalmente desnecessárias. Então, na verdade, tudo que nós fazemos aqui, a busca do ideal, a busca do certo, do bom, é para favorecer os outros. Não, só quem vai cantar nessa manhã é o Beltrano. Então nós temos que arrumar o melhor microfone para ele, hein? Ele tem que... Não chama o fulano para tocar, não. Não está na altura dele, não. Temos que chamar, vamos chamar o Anderson, porque o Anderson está numa altura mais né? Por exemplo, estou falando. Pois é. Mas está certo isso? Não está completamente errado. Porque a preocupação não é com quem vai cantar, a preocupação é com quem vai ouvir. Nós temos que criar situações em que as pessoas que vão ouvir possam receber a mensagem, ficar feliz com o que está ouvindo, saírem edificadas. Se não quiserem sair dessa forma, é que são invejosos e tal, mas aí é uma outra situação. Então Jesus rompe com isso, com essa questão de vocês precisam entender que o importante são as pessoas, não são os rituais. Rituais organizam, tradições disciplinam, mas nenhuma dessas realidades estão acima da alma, da pessoa, da necessidade pessoal. Se Deus quisesse, Ele chamaria as pessoas para Cristo, irmãos, apenas por meio do Espírito Santo. Não precisaria de pregadores, não precisaria de nada. Isso não seria problema para Deus, mas Deus não quis assim. Ele chamou, nomeou, comissionou a igreja para chamar as pessoas para Cristo, porque a igreja formada por pessoas é quem melhor pode entender o seu papel de servir as pessoas. Porque somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo exclusivo de Deus. Por quê? Por que que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo exclusivo de Deus, conforme está na 1 de Pedro 2,9? O próprio versículo responde: por quê? Para anunciar as grandezas daquele
que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anunciar para quem? Anunciar para os outros. A igreja serve, precisamos servir em todas as circunstâncias, precisamos servir nesses tempos de pandemia, precisamos servir aos necessitados, precisamos servir. A igreja serve com a capelania lá no hospital, foi sempre isto que o Senhor Jesus nos ensinou a fazer. Por que nós temos esse culto de oração? Para servir. Servir orando por isto, orando por aquilo. Por isso, irmãos, o período de oração tem de usar pelo menos a metade do tempo do culto. Eu não sei nem qual é o tempo que está sendo usado, né? Mas eu não temos essa ideia. Mas eu não tenho essa preocupação de dizer assim, não, tem que ficar um tempo para mim, para eu falar. Não, irmãos, o meu tempo tem que ser o menor. O maior tempo tem que ser o da oração, porque esse culto é para oração. Não ficaria nem um pouquinho contrariado, e não me parece, mas eu acho que é mais ou menos quase na metade. Mas eu acho até que deve passar um pouco da metade. Esses 3 períodos, né, que os irmãos costumam fazer, eles podem perfeitamente passar um pouco da metade do tempo do culto, porque nós estamos aqui para isso. Se caso não der tempo, irmãos, para a pregação, não tem importância, pode estar certo. Ah, já ficou muito tarde, o pastor está vendo alguma coisa aí, a gente tem que voltar para casa, o estudo vai ficar para depois. Não tem importância nenhuma, mas teve tempo para orar? Teve tempo para orar. Eu falei isso aqui no culto, acho que da manhã, foi domingo de manhã, de um alemão, que nós tivemos aqui há muito tempo. O rapaz entrou aqui, foi trazido por um membro da igreja. Eu acho que ele falava um pouco de português, porque ele chegou a falar um pouco comigo, mas meio carregado. E nós aqui, ele sentou e teve o culto de oração. Ainda não tinha muito aquelas divisões, né, como se faz hoje nos cultos presenciais, do irmão vir aqui na frente, aí o Alex ou o Carlos orienta, então você vai orar por isso, você vai orar por aquilo. Era aqueles cultos mais ou menos assim, você ficava nos grupos e o povo orava. Irmãos, quando deu 9 horas, me deram a palavra, eu falei uns 20 minutos, terminou. Aí quando eu fui lá para frente, quem veio com ele me apresentou, disse o nome dele lá, que eu não me lembro, e ele disse assim, já acabou o culto? Eu falei, já acabou, mas foi só isso? Vocês só oram isso? Irmãos, ele chegou aqui 7h30, ele sentou aqui 7h30, saiu 9 horas e perguntou, é só isso? É só isso que vocês oram? Claro que eu não. Aí eu falei, mas como é que é lá na Alemanha? Vai até 10h30 da noite. E tem uns que chegam antes ainda de começar o culto e já começam a orar. Falei, e disseram que os crentes alemães são frios, são isso, são aquilo, mas pelo que eu estou vendo, pelo menos esses não são. Então, veja bem, não estou dizendo, porque até falei isso também, nós temos uma outra natureza, nós somos latinos, né, tem outra situação. Eles são saxônicos, então tem outra maneira, né, de se portar em reuniões. Nós temos outro jeito. Mas, muitas vezes, nós oramos pouco mesmo. Atropelamos a coisa, passamos por cima. E aí vem aqueles dizendo, não gosto dessa reunião de oração não, que ela é muito chata. Você quer o quê? Você quer que se faça na reunião de oração o quê? Você quer que dance? Você que cante, que pule? Não, meu filho, é para orar. Orar é para orar. Agora, se a oração está te chateando, o que está errado aí é que a oração, como eu fiz a colocação também, oração é conversar com Deus, irmão. E conversar com Deus é conversar com um amigo. Então, está havendo uma distância meio esquisita entre você e Deus, né? Então, meus irmãos, que Deus nos ajude a não nos tornarmos num círculo social voltado para nós mesmos, porque mesmo que estejamos honestamente interessados em nós, cuidando então mutuamente uns dos outros, nós estaremos falhando ao assumirmos a posição de indiferença ao que se passa fora da nossa comunidade, ainda que os domésticos da fé tenham de ser sempre vistos em primeiro lugar. Mas a igreja é isso, é cuidar e é cuidar. Culto de oração é para cuidar, e nós temos cuidado nesse culto de oração, e, portanto, as pessoas têm que se habituar ao jeito de fazermos o culto, porque isso veio, irmãos, do ensino de Jesus. Pessoas são as mais importantes. Pessoas, vidas são mais importantes. Que Deus nos ajude, nos abençoe. Vamos então, irmãos, encerrar, como temos feito, com a impetração da bênção dos apóstolos. Há alguns tempos atrás,
Alguns irmãos estranhariam impetrar a bênção num culto de quarta-feira, vocês sabiam? Não, a bênção dos apóstolos é para o culto de domingo, e normalmente culto de domingo à noite, ou culto de aniversário da igreja, aniversário do ministro de música, aniversário do pastor, aí impetra-se a bênção. Mas eu estou impetrando a bênção no culto de oração, irmão, porque esse culto é muito importante, extremamente importante, né? Então vamos lá, vamos impetrar a bênção dita dos apóstolos. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, que a bendita consolação e orientação do Espírito Santo de Deus esteja conosco, que assistimos a este culto, que participamos dele, que ajudamos na gravação, nos cânticos, na direção, seja com todos os que nos assistiram em suas casas ou em outros lugares, e com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, agora e para sempre. Amém e amém.